Esta história passou-se há muito tempo. Tanto tempo que o povo ainda cruzava os mares em caravelas. Numa casa discreta da ribeira, mesmo junto ao rio, existia um laboratório clandestino. Lá dentro, dois amigos, curiosos, teimosos, fascinados pela alquimia, tentavam criar o impossível. O que produziam? Tudo e nada. Numa noite úmida, iluminada apenas por velas trêmulas, um deles misturou substâncias sem método, nem razão. Do recipiente nasceu um líquido espesso, de tom alaranjado, quase vivo. E isso faz o quê? Perguntou o outro. Não houve resposta. Com um encolher de ombros, despejou algumas gotas sobre uma planta murcha. Nada aconteceu. O silêncio instalou-se. Desiludido, pousou o tubo de ensaio. Mas a mão falhou. O vidro caiu. Partiu-se. O líquido escorreu lentamente, serpenteando pelo chão de pedra, até desaparecer por uma grelha aberta, diretamente para os esgotos. Os dois amigos não ligaram e varreram os restos de vidro para o esgoto. Vida que segue. 2 dias depois, um deles reparou que a planta onde tinham deitado o líquido começou a ganhar cor e a erguer-se. O que outrora era uma planta seca e sem vida, tornara-se numa bela flor, cheia de vigor. Os dois amigos olharam um para o outro e arregalaram os olhos, como se aquilo fosse o maior presente das suas vidas. Foi então que um guincho ecoou do esgoto, o mesmo onde o líquido milagroso tinha desaparecido. Mas estavam tão emocionados com a descoberta que não lhe deram importância. Naquela época, o que mais havia nos esgotos eram animais escondidos. Mas nenhum fazia aquele som. Passaram-se semanas e as pessoas na rua começaram a comentar os barulhos que ouviam, sobretudo à noite. Não sabiam explicar, mas sentiam que algo estava muito errado. Numa noite de nevoeiro, um polícia fazia o seu giro de rotina. Foi então que a ouviu. Uma respiração. Forte, mas pausada. Demasiado intensa para ser humana. Pé ante pé, o polícia aproximou-se. Devagar, até que os viu. 2 olhos vermelhos, fixos nele. Foi então que a respiração parou. O polícia olhou em volta, tentando perceber o que acabara de acontecer. Silêncio. Quando voltou a olhar em frente, os olhos já estavam muito mais perto. Demasiado perto. E só teve tempo de gritar. No dia seguinte, o que foi encontrado foram apenas pedaços da farda do polícia. Não demorou muito até que começassem a falar no lobisomem das Fontainhas. Mas os dois amigos sabiam que não era um lobisomem. Decidiram então estudar a planta no laboratório. E foi aí que perceberam. Aquela já não era a mesma. Quando um deles aproximou o dedo, o caule moveu-se, lento, quase cauteloso, até se enrolar à volta do dedo. Apertou, como se estivesse a tentar estrangular. E o mais inquietante, mesmo fraca, a pequena planta lutava com tudo o que tinha. O problema começou quando a polícia bateu à porta do laboratório. Foram obrigados a fugir à pressa para não serem apanhados. E durante um mês, desapareceram da ribeira. Quando finalmente regressaram, o cenário era desolador. Não se via ninguém. Mas o chão contava outra história. Marcas profundas, como se algo tivesse sido arrastado dali. Quando voltaram ao laboratório, o cenário era bem diferente. A plantinha indefesa que tinham deixado ali cresceu muito. Vamos ter de a mudar de casa, não de vaso, disse um deles. Foi então que começaram a ligar os pontos. Olharam um para o outro e, nesse mesmo instante, ouviram um guincho. Tão forte, tão agoniado, que a primeira coisa em que pensaram foi no tamanho daquilo que o tinha feito e que andava à solta nos esgotos.